Vamos falar um pouquinho da levedura. Para que serve a levedura? Nós temos duas classes, né? A Ale e a Lager, certo? O que significa isso? Então, a Ale é uma levedura que ela suporta temperaturas mais altas e ela fermenta numa temperatura entre 15 e 25 graus. O ideal é estabilizar aos 18, né? E a levedura Lager é uma levedura mais sensível, que ela fermenta numa temperatura mais baixa, entre 5 e 15 graus, né? Certo? Então, as duas classes de leveduras, elas servem para alguns estilos de cervejas diferentes, né? A Lager geralmente é mais para cervejas alemãs, mais leves, né? Também dá para fazer cerveja um pouco mais, digamos, mais alcoólica, né, com lagers, sem problema nenhum. Nós temos aí algumas, né, as Bock, né, alemã principalmente, e as leveduras Ale, né, são leveduras utilizadas mais na Inglaterra, na Bélgica, né, na Alemanha também, mas são leveduras que se originaram mais nesses países, né, e elas suportam uma temperatura um pouco mais alta. E cervejas muito boas, né? Elas geram mais aromas nas cervejas. E para que serve a levedura? A levedura é simples. Eu falei lá do malte, que você vai trabalhar o malte, né? Para gerar os açúcares na mostura. O que a levedura vai fazer? A levedura ela vai consumir os açúcares na fase de fermentação, que uma levedura lager leva em torno de 10 dias para fermentar, e uma levedura ale em torno de 5 a 7 dias. E aí, o que as leveduras vão fazer? Elas vão consumir os açúcares que você gerou na mostura e elas vão gerar duas coisas muito importantes, né, que sem elas não existe cerveja também, que é o álcool, né? A levedura vai gerar o álcool a partir do consumo do açúcar, o etanol, né? E vai gerar o CO2, além de gerar aromas e sabores na cerveja também. E aí é importante, ela tem que estar sempre dentro daquela faixa de temperatura para você ter uma boa cerveja, né? Certo? A lager é interessante você manter ela nos 10 graus, se possível, né, para ter uma boa cerveja, e a ale em torno de 18 a 20 graus, correto? Você vai ter uma boa cerveja. E elas vão gerar o álcool, né, necessário para a tua cerveja e também vão gerar o CO2, que é a espuma, né? Certo? E alguns aromas também diferenciados. Então, vocês vejam que é uma sequência, né, dos insumos aí, e todos eles são bastante importantes. Eu tenho alguns exemplos aqui de leveduras também, né? Que ó, são bastante utilizadas no Brasil. Aqui nós temos ó, uma levedura Lager, né? Da Fermentes W3470, né? Geralmente também usada para cervejas Lager mais leves. Nós temos a US05, que é uma ale, geralmente se utiliza para as cervejas ales de um modo geral, né? Mas aqui especificamente falando, American Blonde Ale, IPA, cerveja de trigo também, embora tenhamos outros tipos de leveduras, né, para cerveja de trigo. Tá? Aqui nós temos uma outra aqui, a S04, também da Fermentes, que é uma levedura muito boa, né? Certo? Para você utilizar em cervejas ale, muito boa. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Nós temos a Diamond, né, a da Lelleman, né, que é uma cerveja lager, também que se utiliza muito para cervejas lager. Cerveja, uma levedura também muito boa. E outra lager aqui, ó, né, que também é da Lelleman, né, a Yeast, né, que é uma levedura muito boa para cervejas lager.
Então, essas basicamente são as mais usadas aqui no Brasil. Tem mais, né? Mas nem sempre a gente encontra todas. Essas aqui são leveduras secas, mas nós temos as leveduras líquidas também, né? Certo? Para quem está começando, eu oriento, né? Começar com as secas, né? Você hidrata elas umas 2 horas antes de você fazer a fermentação, de inocular, né? Colocar no fermentador, certo? Então, a levedura, ela é um fator, assim, ó, tem um ditado no mundo cervejeiro que diz o seguinte, né? Nós fazemos o mosto, o cervejeiro faz o mosto, e a levedura faz a cerveja. Justamente por quê? Porque ela vai formar o álcool, o CO2 e dar aromas e sabores diferenciados para a cerveja, dependendo como é que você conduziu, né, todas as etapas do processo. Por isso que é importante seguir à risca as etapas do processo, para que você tenha uma cerveja muito boa e que a levedura possa fazer bem o seu papel lá no final.